E aí, bora para uma revisão rapidinha de um tema que despenca em concurso: prisão preventiva. Vamos direto ao que interessa, sem enrolação, para garantir aqueles pontos na prova. A meta aqui é simples, sair daqui sabendo tudo para gabaritar. Fechado? Então, simbora! Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar do básico, o que é a preventiva, passar pelos requisitos, ver o que mudou recentemente e, claro, focar naquelas pegadinhas que as bancas adoram. Vamos nessa! Beleza, vamos começar pela base de tudo. Entender o que é, de fato, a prisão preventiva já elimina um monte de confusão boba na hora da prova. E aqui está o pulo do gato, a ideia central. Prisão preventiva não é pena, não é castigo antecipado. Pensa nela como uma ferramenta, sabe? Uma medida super excepcional para garantir que o processo corra bem sem ninguém atrapalhando. É a famosa última ratio, o último recurso mesmo. Bom, agora a gente entra no coração do tema. Para um juiz decretar uma preventiva, tem que rolar um checklist obrigatório, com 2 etapas. É como se fossem 2 portões que precisam ser abertos, um depois do outro. O primeiro portão é o tal do fumus comissi delicti. Nome chique para dizer fumaça do crime, né? Basicamente, tem que ter prova de que o crime aconteceu e bons indícios de quem foi o autor. Mas não para por aí. Passou por esse, vem o segundo portão, tão importante quanto, o periculum libertatis, que é o perigo da liberdade. Ou seja, não adianta só ter prova do crime. Tem que mostrar que aquela pessoa solta representa um perigo real, agora. E o que seria esse perigo? Bom, o periculum libertatis se apoia em 4 pilares. Olha só a tabela. A gente tem a garantia da ordem pública, que é basicamente o risco da pessoa cometer mais crimes. Tem a ordem econômica, mais ligada a crimes de colarinho branco. Aí vem a conveniência da instrução criminal, que é para proteger as provas, impedir que testemunhas sejam ameaçadas. E, por último, assegurar a aplicação da lei penal, que é o bom e velho risco de fuga. O juiz precisa fundamentar a decisão em pelo menos um desses pontos, e com fatos concretos, hein? Beleza. Então a gente já viu o checklist dos requisitos, mas calma que tem mais um filtro. São as condições de admissibilidade, lá do artigo 313. Mesmo que todos aqueles requisitos estejam presentes, o crime em si tem que se encaixar em algumas situações específicas. E esse slide aqui deixa a regra do jogo bem clara. De um lado, quando a preventiva cabe. A regra principal é a pena, né? Crimes dolosos com pena máxima maior que 4 anos. Ou se a pessoa for reincidente em crime doloso. E um ponto de muita atenção: violência doméstica. Aqui a preventiva pode ser usada para garantir que as medidas protetivas sejam cumpridas. Do outro lado, quando não cabe. A regra geral é: pena de até 4 anos, não cabe. Crime culposo, também não, com exceção daquela parte da violência doméstica. E o mais importante, fundamentação genérica baseada só na gravidade abstrata, nem pensar. Certo, agora é para ligar o alerta máximo. Vamos falar das regras mais recentes, principalmente o que o pacote anticrime mudou e o que os tribunais superiores têm decidido. É aqui que muita gente boa escorrega na prova. Olha, essa aqui talvez seja a maior mudança de todas. Acabou. O juiz não pode mais, do nada, por conta própria, decretar uma prisão preventiva. Isso morreu. Agora o sistema é acusatório, ou seja, alguém tem que pedir. Precisa de um requerimento do Ministério Público, do querelante ou uma representação do delegado de polícia. Se a prova perguntar se o juiz pode decretar de ofício, a resposta é um sonoro não. As bancas simplesmente amam essa pergunta. E tem mais novidade importante. Sabe quando a pessoa está cumprindo uma medida cautelar mais leve, tipo usar tornozeleira ou ficar longe da vítima? Pois é, se ela descumprir essa medida, só esse fato já vira um motivo autônomo, um fundamento novinho em folha para decretar a preventiva. É um atalho, digamos assim. E pode apostar que isso vai estar na prova. 90 dias. Guardem bem esse número. Ele virou uma das estrelas do Código de Processo Penal. E por que 90 dias? Porque agora o juiz que decretou a prisão tem a obrigação de, a cada 90 dias, parar e reavaliar se aquela prisão ainda é necessária. Mas, e aqui está a pegadinha, se ele esquecer, se o prazo passar, o preso não vai ser solto automaticamente. O STF já bateu o martelo sobre isso. O que acontece é que a prisão se torna ilegal, gera uma nulidade e a defesa tem que pedir a soltura. Não é uma porta automática para a rua. Bora para um jogo rápido agora. Um tira-dúvidas focado naqueles pontos que as bancas usam para tentar nos derrubar. E a dúvida clássica: prender alguém antes da condenação não fere a presunção de inocência?
E a resposta é não, não fere, são coisas compatíveis. A presunção de inocência diz que ninguém é considerado culpado até o fim do processo. A preventiva não diz que a pessoa é culpada. Ela só diz que, por um motivo específico, a liberdade daquela pessoa agora atrapalha o processo. O STF vive repetindo isso. Seguindo na mesma linha, precisa já ter alguma condenação para a preventiva ser decretada? Não mesmo. Pensa bem, se precisasse de condenação, não seria preventiva, né? Ela existe justamente porque o processo ainda está rolando. O que precisa é daqueles requisitos que a gente já viu, fumos e perículo, e só. E se o crime aconteceu faz muito tempo? Isso ainda pode justificar uma prisão hoje? De jeito nenhum. Aqui entra um princípio super importante, o da contemporaneidade. O perigo tem que ser atual, tem que ser de agora. Não dá para prender alguém hoje com base num risco que existia lá em 2015. A justificativa da prisão tem que mostrar um perigo presente, concreto. Fato velho não justifica a prisão nova. Então, para a gente amarrar tudo e não esquecer mais, vamos a um resumo final, o checklist do gabarito. Primeiro, natureza cautelar e excepcional. Segundo, precisa dos requisitos juntos, prova do crime, mais indícios de autoria e um daqueles fundamentos de perigo. Terceiro, juiz não pode decretar de ofício. Quarto, revisão a cada 90 dias, que não gera soltura automática. Quinto, fundamentação concreta e atual. E sexto, é compatível com a presunção de inocência. Com isso aqui na cabeça, a chance de acertar a questão é gigante. E para fechar com chave de ouro, uma reflexão prática. O delegado vai lá e representa pela preventiva. Para esse pedido ser aceito pelo juiz, o que não pode faltar de jeito nenhum? Pensem aí. Ele precisa mostrar 3 coisas: o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e, crucialmente, ele precisa justificar por que as outras medidas cautelares, as mais leves, não são suficientes. Quem entende essa tríade entendeu tudo sobre prisão preventiva.